Em 1926, o Brasil vivia a República do Café com Leite. Era uma república onde São Paulo e Minas coordenavam para colocar um presidente no Brasil. Essa república foi quebrada com um candidato gaúcho. Por meio de um golpe de Estado, Getúlio Vargas entrou na presidência. Seu primeiro período, conhecido como governo provisório, foi em 1930. Ele criou o Código Eleitoral, que dava direito de voto às mulheres e o voto secreto. Até então, Getúlio não tinha uma Constituição, o que dava muito poder para ele. Com isso, ele colocou pessoas de confiança para tomar conta do Estado, os nomeados interventores. O governo constitucional de 1934 a 1937 consolidou o voto feminino, o voto secreto, assim como o sistema presidencialista, o mandato de 4 em 4 anos, as leis trabalhistas. Em 1937, o socialismo tentou atacar o governo de Getúlio Vargas, tentando tirá-lo do poder. Com isso, Getúlio Vargas ganhou mais poder e força para continuar no poder. Isso tudo era uma mentira para ficar mais tempo, conhecido como Plano Collor. O Estado Novo durou de 1937 a 1945 e era uma ditadura porque a Constituição na época dava muito poder ao Getúlio Vargas. Ele criou também a DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que dava o direito de censurar o governo do Estado e fazer propagandas dele como um homem. Ele também investiu fortemente em indústrias de base, como a Vale do Rio Doce e a Petrobras. Ele também consolidou as leis trabalhistas, criando a carteira de trabalho, e algumas das leis são 13º, salário mínimo e carga máxima de trabalho diária de 8 horas. O Brasil se uniu aos Estados Unidos na Segunda Guerra e acabou em 1945 o Estado Novo por muita pressão. Juscelino Kubitschek, também conhecido como presidente Bolsa Nova, governou de 1956 a 1961 com uma campanha para o rápido desenvolvimento no Brasil, na economia e industrialização do país, tendo a ideia do plano de metas. A proposta de governo de Juscelino Kubitschek foi o plano de metas, que consistia em investir em 30 objetivos agrupados em 5: energia, indústria, transporte, alimentação e educação. E, além disso, a construção de Brasília, que foi o principal, que veio a se tornar a capital do Brasil. Brasília foi a primeira cidade planejada do Brasil, com o intuito de levar a capital do país para o Planalto Central. O projeto fazia parte do seu plano de modernização e administração do país. A construção aconteceu entre 1957 e 1960, feita por pessoas de outros estados, principalmente do Nordeste, eram chamadas de trandantes, e foi inaugurada em 22 de abril de 1960. Num dos setores do plano de metas do JK, ele criou o tripé econômico, onde a gente tinha a capital estatal, a capital nacional privada e a capital internacional privada. Dessa forma, a economia do Brasil se abriu para mais investimentos e também teve a entrada de multinacionais, principalmente no setor mobilístico. JK, em seu amor por carros, investiu em rodovias no Brasil. E isso foi muito pensado na entrada de empresas automobilísticas no país. E essa entrada de empresas automobilísticas no país impulsionou ainda mais a utilização dessas rodovias e a popularização delas. E na época isso gerou muito emprego, mas conforme foi acabando as construções, isso foi se diminuindo. O Brasil teve um grande crescimento econômico, por isso teve uma redução industrial de 30%, que nos trouxe os anos dourados. Pelo outro lado, aumentou a desigualdade social e elevou a dívida externa. Por isso, a inflação subiu descontroladamente. Os que eram pobres se tornaram mais pobres. E isso foi um grande desafio para os próximos presidentes. República Populista de 1961 a 1964, governado por Jânio Quadros e seu vice João Goulart. Era um governo marcado por ideias de combate à corrupção, populista com discurso autoritário e moralista e campanha barrilar e vassourinha. Por ser populista ao extremo, Jânio se mostrou até mesmo insano, usando roupas surradas e jogando tapa em sua cabeça para simular caspa, e também sua política interna proibindo o uso de biquíni e briga de galo. Sua política externa foi marcada pela sua independência em relação aos Estados Unidos e sua reaproximação ao bloco socialista e também por ter procurado Che Guevara. Após a renúncia de Jango assumiu o poder até acontecer o golpe de 1964 pelos militares.
A mãe da Virgem diz que não. Regime militar, 1964 a 1985. A estratégia econômica consistia na captação de recursos no FMI para a construção de obras faraônicas. Obras como Itaipu, Transamazônica, Usina Nuclear de Angra dos Reis e Ponte Rio Niterói. Esse período ficou conhecido como milagre econômico. O regime militar também foi marcado pela intensa censura contra a cultura nacional, além da repressão aguda de oposição. A crise do petróleo, a pressão popular e a elevação da dívida externa desestabilizou o regime. Isabel Fameiro, professora. O prazer deles era torturar um em frente ao outro. Estava grávida, não tinha como me proteger. Não existia democracia nem liberdade. Dirce Machado da Silva, agricultora, militante do Partido Comunista. Fui presa e torturada para entregar meus amigos que foram espancados. Após 21 anos de regime militar no Brasil, aproximadamente em 1979, Figueiredo decretou a anistia e o fim do bipartidarismo. O que começou mais ou menos em 1980, as eleições diretas já, que basicamente nos municípios, nas cidades, as eleições. Mas essas eleições também no Brasil não envolviam o presidente, no que o povo começou a fazer um movimento de redemocratização do Brasil. Diretas Já foi um movimento político de cunho popular que teve como objetivo a retomada das eleições para o cargo de presidente da República do Brasil durante a ditadura militar brasileira. A Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, foi feita no governo de Sarney. Ela trouxe uma melhor ampliação da legislação trabalhista, dando o direito de greves e da licença maternidade e paternidade. Ela também criou uma ampliação na participação política e do direito do voto, criando o voto facultativo, onde pessoas analfabetas com mais de 70 anos e a partir de 16 anos pudessem votar. Também trouxe uma série de direitos sociais que eram garantidos pelo Estado, como educação, moradia e saúde, trazendo uma nova perspectiva e de volta à democracia para o nosso país. O neoliberalismo é uma doutrina que se formou em 1970, que é basicamente o afastamento do Estado da economia do país. No Brasil foi implantado em 1989 pelo presidente Fernando Collor. Só que só se intensificou em 1990 e nos anos 2000, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Nos últimos anos, o Brasil passou por 3 tipos de governo. O de esquerda, que foi representado por Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Esse governo foi marcado pela geração de emprego e pela melhoria nos indicadores sociais. Após fortes crises e acusações de corrupção, o governo Dilma é impeachmentado, dando espaço a seu vice Michel Temer, que governou um governo tampão. Após ele, tivemos um governo de direita governado por Jair Messias Bolsonaro. Ele teve vários projetos, como a reforma tributária e a reforma administrativa, mas que foram barrados devido à pandemia. Ele espera se reeleger em 2022.